E se diz, quando se fala da coluna de fogo, falando com alguém, com uma pessoa, e se diz que viu a diferença entre a luz e o anjo, e que a coluna de fogo estava falando com alguém mais acima, mais lá em cima. Já para esse tempo, já marca com exatidão esse tempo, um tempo onde já se está de cheio na era da pedra angular e uma nova dispensação. Tu vês aí que o anjo vai, ele continua mostrando que depois do chamamento ou do chamado, que a pessoa passa, chamado ao altar, que a pessoa passa, faz essa parte de dizer, bom, aqueles que estão com uma certa quantidade, o número passem por aqui, alinhem-se ou fiquem em fila. Foi depois da pregação, porque ele diz, enquanto o nosso irmão Branham tem uns momentos de descanso desse maravilhoso chamado ao altar, algo assim, e ele diz, refletindo-se no irmão Branham, vamos fazer uma linha de oração. Mas quando o irmão Branham está vendo que o anjo lhe mostra que a coluna de fogo está falando com alguém, e diz que depois disso, depois da fila, vê que a coluna de fogo repousa sobre um quartinho de madeira. E sempre vamos dizer, muitas vezes se fala como que quando isso aconteça, vamos falar assim, de uma certa forma, talvez foquem que nesse momento, o exato momento, a coluna de fogo está descendo aí. Mas isso é uma das atividades ou reuniões que estavam acontecendo, realizando-se, e o que ele está mostrando é que quem está operando aí é a coluna de fogo. Lembrem-se que os detalhes, ele não podia dar os detalhes. Lembrem-se disso. E se ele esmiuça isso, é bem simples. Como é que a coluna de fogo fala no meio da raça humana? Através de um homem, através de um ser humano. Se tinha se feito esse chamado ao altar depois da pregação, pois era que essa pessoa falando. E aí está vendo, o irmão Branham está vendo aí a coluna de fogo falando com alguém. Consequentemente, esse alguém está falando com o povo, portanto, mas ele diz que depois vê que vai para o quartinho de madeira. O que ele está olhando aí é o instrumento, onde depois ele vai até esse lugar para fazer essa outra etapa dessa atividade ou reunião. Olhem como se define a coluna de fogo a repousar nesse quartinho. Não é que vai chegar um momento, um dia ou nesse dia, em que a coluna de fogo vai repousar aí. A coluna de fogo já está falando com o povo e a coluna de fogo já está usando esse lugar está usando esse lugar para se manifestar. Vê? Ou seja, que o que está... Desculpa, Billy. O que está vendo, o irmão Branham está vendo aí, já é algo que foi estabelecido e algo que vinha acontecendo, mas ele não podia dar os detalhes. Número 1, de quem era, nem como era a forma, mas já como já se está realizando, se fazendo tudo, e já vai numa forma progressiva, tudo se está estabelecendo, pois pode-se falar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa parte, ou seja, que quando a pessoa faz referência ou se refere à coluna de fogo repousar sobre um quartinho de madeira, e isso já esteve acontecendo, realizando cada vez que esse instrumento sai daí para pregar e volta,
e mete-se no seu quartinho, entra no seu quartinho. E isso já está se cumprindo. Ontem, por bem pouquinho, eu saio quando o irmão Miguel estava falando no final. No fim, por pouquinho, porque foi ontem. Quase. Aí Deus me fala, fala isso, diz isso. E eu guardei, não pude sair. Aí, enquanto eu pegava os livros para passar, não, o Billy já tinha passado e não tive chance de passar. Mas, tudo isso, agora que se está mostrando e agora que se está vendo, já na parte tangível, ou palpável, tudo aquilo que o irmão Branham viu, agora se vê na forma comum, normal do povo. Ele o viu em visão, nessa esfera dessa dimensão, e nós estamos vendo a realidade, o real. Ou seja, que a coluna de fogo, quando ele diz que estava aí dentro, e depois ela entrou no quartinho, pois claro que estava aí dentro. Por onde quer que está esse instrumento, estiver esse instrumento, está a coluna de fogo. Ou seja, que tudo é de uma forma simples. E quando ele dizia, falava no lugar, que esse local era um lugar onde... Vamos ver, olhem, na página 7 dessa mensagem, palavras de saudação ao ministro, e também ontem eu ia tocar algo dela aí, vamos ver se é na 7, onde ele diz, é na 7, sim, é na 7. E não será um espetáculo público a parte de cura e milagres que serão feitos nesse lugar. Apenas, ou só verão que pessoas entrarão, pessoas com problemas de saúde entrarão, e pela outra porta verão que sairão bem, curados. E lhe perguntarão, darão testemunho do que aconteceu lá dentro. Não sei o que aconteceu, não posso saber o que aconteceu, mas uma coisa sim poderão dizer. Mas sim sei que antes eu era coxo, aleijado, antes era cego e agora vejo. E como falou o jovem, uma coisa só eu sei, que antes eu tinha aquele problema e agora não tenho. Só por passar por aí. Ou apenas pelo passar por aí. Qual é o mistério? Que mistério tem aí? Não lhes digo, algum dia já o verão isso, porque diz que vai ser algo muito privado. E olhem o que se vai cumprir aí, o que Cristo disse. Quando ores, entra na tua câmara secreta e ora teu Pai em segredo, o qual te vê, e ele te recompensará em público. O qual te vê e te ouve na tua câmara secreta, e ele vai te recompensar em público. Vejam. E tudo isso, vejam, vai ser então um lugar já predestinado para uma pessoa, e essa vai ser a sua câmara ou a sua oficina, o seu escritório. Já tínhamos lido isso numa ocasião no trabalho que nós tínhamos. Eu creio que foi a primeira vez que eu falei isso, depois foi num estudo. Que vai ser o seu escritório, para que quer que seja que esteja estudando, se estiver que estar estudando, pois tem que ser um homem, se tem que ficar estudando de carne e osso, não no seu corpo glorificado, porque nesse corpo glorificado, quando ressuscitar, não precisará estudar. Quando vier, quando venham os mortos ressuscitados, já vão ter todo esse conhecimento e não vão ter que ficar pegando o livro para estudar. Tem que ser uma pessoa de carne e osso, com a qual Deus vai lhe mostrando com ela, com essa pessoa, todo o seu programa, e ao mesmo tempo, quando ele fala, pois para o povo também. Para estar estudando e orando pelos enfermos ou doentes. Isso vai ser dessa forma, desse jeito. Ou seja, que esse lugar é um lugar onde já está predestinado para essa pessoa, para estudar, para depois pregar, para depois voltar até aí, a esse lugar, e realizar, fazer essa etapa quando chegar esse momento onde já se estará fazendo essa etapa, essa parte, depois do chamado, a fila de oração e tudo isso. Mas tudo começa de uma forma progressiva.
Tudo começa de uma forma onde vai se estar estabelecendo até chegar a esse momento. Não se pode adiantar para chegar lá, senão que vai-se de uma forma progressiva, e o primeiro é a palavra, a revelação. Mas essa parte, onde se fala da coluna de fogo, falando com alguém, depois descendo no quartinho de madeira, olhem que simples. É como isso se cumpre no meio da raça humana, no meio do povo de Deus, que está nessa etapa do cumprimento da visão da carpa. Agora, olhem o que Jesus disse aí, quando lhe falaram, eles falaram para Jesus: nós temos Moisés, a lei e os profetas. Ele lhes disse ou respondeu: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque de mim Moisés falou, disse Jesus. E aí estava o cumprimento, a realidade dessa letra estava aí. É como na visão da carpa, da tenda, aí está a realidade. Tanto de dispensação, como era, como grupo, como ministérios, daquilo que o precursor falou e daquilo que o irmão William falou, o nosso irmão William falou. Se tivessem crido em Moisés, teriam crido em Jesus. Porque ele era quem estava dizendo: um profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvir. E isso estava representando a primeira e segunda vinda do Senhor. Agora olhem, de que lhes valeu a ele terem eles terem a letra e terem tudo aquilo que os profetas falaram de que o Messias viria e como ele seria, se depois, quando se cumpre, não tinham a realidade disso. E podemos dizer, e dissemos, podem ter a mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William, mas se não têm ou tiverem a realidade disso que foi falado, do que lhes vale? Qual é a valia? Não vai lhes levar para nenhum lugar, somente para um só lugar, preparar-se para a tribulação. Porque a única porta que há para ir à ceia das bodas do Cordeiro é o Senhor na sua segunda vinda. E o qual ele aí tem uma parte onde ele diz as portas da casa de Deus. Nessa mensagem diz que quem fechou a porta da dispensação da lei, foi ele quem fechou a porta da dispensação da lei e ninguém pôde abri-la. E ninguém poderia abri-la. E abriu a porta da dispensação da graça, que é Cristo, mas algum dia fechará essa porta e ninguém poderá entrar por essa porta. Se a porta da dispensação da graça estava aberta, tu não podes colocar um ponto. Vamos dizer que em 74 abriu-se a porta da dispensação do reino. Não, é que ele fala isso aí. Ele diz isso aí. Vejam como a própria letra, ou a mesma letra, faz com que as pessoas que estão com mente natural, veem as coisas naturais, não têm essa percepção profética e não podem ver e entender e compreender o que foi falado aí, fazendo referência a isso que ele disse, que a dispensação do reino tinha começado em 74. Mas vejam como tudo Deus foi indo cumprindo, e o que foi falado nesse tempo, e mais adiante também, e foi mostrado tudo o que estaria acontecendo e tudo o que existe no lugar santíssimo. Tem tudo isso? Eles têm tudo isso, mas e onde está a realidade, o real? Então, Deus, quando vem cumprir isso, ou cumpri-lo, então, esses que ficam com a letra dizem, não, isso já foi falado, nós que estávamos lá durante eu naquele tempo, eu estou na dispensação do reino.
mas não estão crendo na realidade daquilo que foi falado, que seria o cumprimento do que está no lugar santíssimo. Eu não sei se nessa parte vocês podem ver ou ver isso. Ou seja, que ter a letra e não ter a realidade é praticamente não ter nada, coisa alguma, porque aí lá tinham a letra, tinham a lei, tinham os livros e tudo isso, essas coisas, mas não tinham Jesus. De que eles valia, não tinham nada. Agora, noivos escolhidos, vejam, por todos os lados que você os olha, tem uma dupla porção, porque tem a letra e andam com o cumprimento dessa letra. E escutam essa letra, vê? Que formoso é quando a pessoa vê todo esse quadro e vê a realidade daquilo que foi falado e precursado, anunciado, e ter a realidade no meio do povo. Isso é o mais grande, o maior. Uns aí tinham a letra, outros tinham a letra e a Jesus o cumprimento. Agora, quando ele lhes disse, aí uma parte onde ele diz, mostra-me tuas obras. Tem uma parte aí, vamos ver se tu achas essa escritura. Não sei se é em Santiago, eu creio que é em São Tiago, ou Tiago, mas alguém dirá, tu tens fé, Santiago 2. E eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora olhem, poderá dizer, o instrumento poderá dizer, bom, mostra-me, ou me mostra as instruções e tudo o que ele tenha falado para ti, que eu já te estou mostrando o que ele me disse para mim. Te estou mostrando. E vamos ver por qual porta e os que entram aí, para que lugar vão? Tu, com tuas portas denominacionais, tu vais entrar diretamente à grande tribulação, e eu, com minha porta da dispensação do reino, vão entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. Eu sei o que ele me encomendou. E tudo para que se realizasse o cumprimento daquilo que estava escrito de mim. Ou seja, aqui, eu sim tenho o mandamento de Deus para fazer. O que é que tu tens? A letra. Eu tenho a direção divina. Tu tens as mensagens? Eu tenho as mensagens e a direção divina, ou mais a direção divina, ou seja, aqui, para os escolhidos de Deus, ver o cumprimento, a realidade, é o que lhes causa, lhes provoca esse avivamento, esse regozijo, o gozo de que entraram nessa dispensação do reino, depois que a dispensação da graça se fechou. Quando entrou o último escolhido. E quando foi isso? Quando ele falava ou dizia por aí em 2017, das tantas vezes, 2018, a porta da dispensação da graça brevemente se fechará. Quando entrar o último escolhido. E dizia, batizado. Vocês lembram desse escrito dele aí? Batizado. E qualquer um poderá dizer, mas aqui tem algo que não... Tem algo que se contradiz aqui, porque ele tinha falado que tínhamos entrado no 74. Olhem, olhando só por um ângulo, se tinha entrado em 74 na dispensação do reino, porque aí estava começando a nascer um instrumento que Deus estaria usando da dispensação do reino. Se com uma só uma só, nunca Deus se contradiz. Isso estava falando das coisas que haviam aí no lugar santíssimo e dos ministérios que Deus estaria operando na dispensação do reino. Mas para realizar, fazer tudo isso,
E cumprir isso no meio do povo tinha que ser em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Não podia ser dentro da dispensação da graça. É por isso que tudo o que ele esteve falando, e qualquer um poderia dizer, mas ele era um instrumento, sim, mas onde estão os 144 mil selados? Onde está a ressurreição? Onde está o rapto? Se é com a sua vinda que ele sela os 144 mil, a ressurreição acontece e a transformação e o rapto. Portanto, não foram os instrumentos para Deus realizar essa promessa, fazer essa promessa, e também uma que já marca, é marcante, que não foram os instrumentos para Deus cumprir essa promessa de Apocalipse 11. E vocês já sabem qual é. Nenhum deles ressuscitou no terceiro dia. Amém. Vai existir um instrumento, vai haver um instrumento que depois de 3 dias e meio ressuscitará. E isso diz que será um sinal mundial. E mesmo assim, não podem crer, não podem captar. Algumas pessoas não podem crer nem captar. E tem uma parte onde ele fala, eu creio que é nesta mesma, já para ir terminando, finalizando, onde ele diz, no movimento divino, porque tem-se que saber onde a pessoa está, no tempo em que lhe coube viver ou em que vive, em que movimento ela está. No tempo em que vive, ele diz aqui nessa mensagem, o movimento divino, vejam vocês, Jesus. A Jesus, ele lhes falava forte com os líderes religiosos daquele tempo. Jesus lhes dizia, geração de víboras. Os tratava como animais. Bom, eram dessa semente, eram animais da semente da serpente. E lhes disse, vós de vosso pai o diabo sois, e aí está bem confirmadinho. E as obras de vosso pai quereis cumprir ou fazer. E ele lhes disse, vocês querem me matar. E isso, Abraão não fez isso, não fez assim. Uma vez, Jesus pegou um chicote e tirou do templo, expulsou do templo aqueles que estavam vendendo e comprando aí, emborcou as mesas, virou as mesas e lhes destruiu negócios que eles tinham aí. E eles tinham colocado isso com a autorização do sumo pontífice e a autorização das autoridades eclesiásticas do povo hebreu. Jesus aí encheu-se do zelo de Deus e o vemos aí açoitando, chicoteando algumas pessoas. E depois diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que coisa, mas depois que ele açoita meio mundo, então depois ele diz que ele é manso. E estamos na era do amor divino. E vem este homem açoitando, chicoteando aqui. Agora vejam, o irmão Branham tem uma parte onde ele diz, deixa eu ver se eu tenho ela por aqui. Me mandou, creio que foi o irmão Miguel ontem, onde o irmão Branham diz, não sei se aqui está na mensagem o sinal, um super sinal. Um destes dias, diz o irmão Branham, um destes dias, virá um profeta que pregará a palavra original de Deus. Vocês falam de mim, que lhes falo de levar os cabelos cortados ou algo assim. Esperem que vocês o encontrem, esperem que vocês o escutem. Vocês pensam que eu bato muito forte na organização? Esperem que ele apareça. Ele restaurará todos os anos que a oruga comeu. Será uma mensagem que sairá. E o irmão Branham falava forte, duro, fazendo referência a isso, falando disso. Mas ele sabia que para o cumprimento da sua segunda vinda, ele viria como leão da tribo de Judá, como rei de reis, senhor de senhores e como juiz. Portanto, vejam aí com Jesus, já estava mostrando um pouquinho de como é quando ele viesse como leão, e aí estava como cordeiro. Imaginem só o que fez. Algumas pessoas não podem entender estas coisas
Também ele dizia, eu faço a vontade de meu Pai, daquele que me enviou, por isso o Pai me ama. Vê você? Agora é necessário conhecer o movimento divino para o tempo em que a pessoa vive, pois não vai acontecer que a pessoa esteja metida em outro movimento que não seja o movimento de Deus para a era e a dispensação que a pessoa está vivendo, e então estar ou ficar no movimento que, em vez de estar de acordo com o programa de Deus, que Deus está realizando, está contra esse programa, ou ficar contra esse programa. E como tudo corre paralelo, temos que ver que tudo neste tempo será igual. Haverá um grupo que está se preparando para obter sua transformação, e haverão outros movimentos, os quais são imitações do verdadeiro movimento de Deus. E o que é que acontece com os personificadores? Diz o nosso irmão Branham que isso é morte espiritual. Assim que damos graças a Deus que estamos no movimento divino hoje, no movimento da sua segunda vinda, onde o pilar de fogo está obrando no meio do seu povo, trazendo a revelação, a fé de rapto, para assim estar preparados para receber nossa transformação. Assim que eu queria falar isso, que é o que nós iríamos falar ontem, mas hoje já falamos isso, e Deus continuará nos mostrando todo esse mistério da obra do pilar de fogo no meio da sua igreja, em uma grande carpa catedral, que foi prometido que estaria acontecendo, e é o que está acontecendo, é o que Deus está realizando, isso que foi prometido. Assim que a porta da dispensação do reino, vejam vocês, abriu-se depois que a dispensação da graça se fechou. Isso está mais claro do que a água. Mesmo que tirem um monte de lugares onde ele diga que em 74 entrou-se na dispensação do reino. Mas damos graças a Deus que os escolhidos entendem essa revelação e têm já a realidade, o cumprimento daquilo que estava aí no lugar santíssimo sendo representado, que neste tempo final está se realizando, acontecendo no meio do povo, ou seja, se tornando-se, fazendo realidade, real. Hoje também nosso irmão Miguel tem uma atividade em Santiago, Chile, assim que aproveitamos e enviamos uma saudação. Creio que é uma das atividades, ele diz que é a última da viagem para o Chile, mas a pessoa não pode falar que é ou que seja a última, senão que sempre tem que falar de uma forma de um até logo, né? Como se fosse um até logo. Assim que seria um até logo, Miguel, aí que tu estás falando ou dizendo para os de Chile. Um até logo porque Deus tem os planos já para cada escolhido de Deus, e já seja nesse corpo ou no novo corpo, sempre estamos nos vendo, assim que tem que sempre falar com até logo. Aí estamos fazendo uma homenagem, vamos fazer uma homenagem para ele no dia de hoje, assim que Deus te abençoe, irmão Miguel Bermudes Marim. Deus continue te usando grandiosamente, te mantenha forte e são, e a todos os irmãos lá onde estarão nessa reunião de hoje, segunda-feira, 4 de março deste ano, 2024. Que Deus abençoe e guarde a todos e continue passando um dia e uma semana cheias de grandes bênçãos. Deus os abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.